Planeta Terra. Hoje um lugar pacífico, mas que já sofreu sua cota de impactos, de erupções e extinções em massa. A maioria dos desastres na Terra não passam de eventos corriqueiros quando comparados com os eventos apocalípticos que afligiram seus irmãos no Sistema Solar. O Sistema Solar nasceu de uma grande explosão que causou várias colisões de grandes asteroides que formaram os planetas que conhecemos hoje. O nascimento do Sistema Solar foi muito violento. Havia todos os tipos de corpos celestes colidindo uns com os outros, ou passando muito perto uns dos outros, expelindo-se mutuamente para fora da galáxia ou em direção ao Sol. Então, apenas alguns planetas sobreviveram. No princípio, o Sistema Solar era como um grande pinball cósmico. Haviam muitos impactos e colisões, destruindo planetas, formando planetas, causando danos e criando tudo o que vemos hoje. Mas muito tempo atrás não era um lugar para se viver. Quando os planetas sobreviventes tomaram forma, a violência se intensificou. Primeiramente, em nossa contagem regressiva das 10 maiores catástrofes planetárias, está o desastre do manto de Mercúrio. Mercúrio, o planeta mais próximo do nosso Sol, é também o menor planeta de nosso Sistema Solar. Cientistas acreditam que o menor planeta sofreu um dos maiores impactos da natureza. Mercúrio é um mistério para os cientistas. O núcleo de ferro no interior do planeta representa cerca de 10% do volume do planeta. Na Terra, por exemplo, o núcleo representa somente 20% do volume total do planeta, mesmo a Terra sendo 3 vezes maior que Mercúrio. Mercúrio é como um quebra-cabeças na ciência planetária. É como se fosse a bola de pinball do Sistema Solar, uma bola quase toda de aço. Como aquele pequeno planeta ficou tão denso? Há uma teoria de que uma colisão planetária foi a causa. Mas como o impacto poderia deixar o planeta tão denso? Imaginando-se o vilão cósmico de Mercúrio como sendo uma bola de canhão, podemos reviver o que aconteceu. Nós vamos disparar este antigo canhão da Revolução Americana contra uma bola de boliche coberta com gesso a 40 metros de distância. A bola coberta com gesso vai representar Mercúrio no princípio. O gesso representa o manto do planeta. Agora, Gary Harper, nosso especialista em armas, vai disparar este canhão para nós. Como fazemos isso, Gary? Bem, é bem simples na verdade. Inserimos a carga apropriada de pólvora até o final e prensamos com cuidado. Sei. Em seguida é só inserir cuidadosamente a bola de canhão até o fundo, até encostar na pólvora. Qual é a velocidade da bola de canhão? Deve ir aproximadamente 100 metros por segundo. Nossa, uns 330 km por hora. Vai fazer um belo estrago. Então que tal colocamos protetores de ouvidos, Alex? Claro, e óculos protetores também, né? E os óculos? Tá bem. Agora tudo o que precisamos fazer é mirar e estamos prontos para atirar. Beleza, vamos disparar o canhão. Certo. Preparar, Maravilha. apontar, fogo! Ah! Acertou em cheio! Você viu? Você acertou! Acertamos. Toca aqui! Vamos dar uma olhada, vamos ver como ficou. Nossa, tem pedaços por todos os lados. Olha o gesso só. foi todo arrancado. Olha só. É exatamente assim que os cientistas imaginam que a crosta de Mercúrio tenha desaparecido, deixando o planeta como um grande núcleo de ferro. Isso explica bem como Mercúrio ficou tão denso. Ele tem um grande núcleo de ferro porque o restante foi expelido para longe pela força da colisão. Você mandou muito bem apontando o canhão para a bola de boliche. A força do impacto teria expelido o manto de Mercúrio por todo o Sistema Solar, chegando até Júpiter. A chuva de destroços teria durado por cerca de 4 milhões de anos.
Os destroços viajaram pelo sistema solar e podem ter caído em outros planetas. Na verdade, existem estimativas de que aproximadamente 16 quadrilhões de toneladas de destroços do planeta Mercúrio tenham caído na Terra. Mas aqueles que apoiam essa teoria enfrentam um dilema. Se a colisão aconteceu, por que não deixou uma marca visível na superfície do planeta? Outras alternativas para explicar o tamanho do núcleo de Mercúrio envolvem a temperatura ambiente do planeta. Por ser tão quente devido às variações das emissões solares, o planeta todo pode ter sido vaporizado. O manto rochoso pode ter virado vapor de rocha, que teria sido varrido para o espaço por ventos solares. Essa é outra teoria de como o núcleo do planeta teria sobrevivido. Porque é feito de metal e não sofreu a mesma vaporização como a camada mais externa de rocha. A sonda espacial Messenger da NASA está atualmente orbitando Mercúrio e ajudando a desvendar os segredos de seu passado misterioso. Mas não foi somente o planeta mais próximo do Sol que sofreu impactos. Hoje, os espetaculares anéis de Saturno seguem sua órbita em relativa tranquilidade. Mas sua beleza se deve a um fenômeno de extrema violência que ocorreu há 4 bilhões de anos. O número 9 em nossa contagem regressiva de catástrofes planetárias é a Lua estilhaçada de Saturno. Apesar de serem um dos pontos mais visíveis do Sistema Solar, os anéis de Saturno representam também um dos maiores mistérios. Quando eles surgiram? Como eles foram formados? E talvez o maior mistério de todos: por que os famosos anéis de Saturno são em sua maioria feitos de gelo? 33 quadrilhões de toneladas de gelo. O escultor Roland Hernandes recriou Saturno e uma de suas luas de gelo para nos ajudar a visualizar essa teoria. Como uma catástrofe lunar teria criado os anéis de Saturno. Temos uma bela réplica de Saturno com 60 centímetros de diâmetro e temos também a sua lua feita de gelo. Nossa, é lindo! Está um pouco estranho, não se parece com o Saturno que conhecemos hoje porque não tem os anéis. Mas é por isso que estamos aqui, porque queremos arrancar gelo desta lua e então formar os anéis. Oh, isso! Muitos cientistas acreditam que uma lua coberta de gelo tenha sido atraída por Saturno e, nesse processo, seu poderoso campo gravitacional teria arrancado todo o gelo de sua superfície, que teria sido jogado em órbita. Esta lixadeira representa a força gravitacional de Saturno, sugando todo o manto de gelo desta lua para sua órbita. A lua em si caiu em Saturno sem deixar vestígios, mas deixou os belos anéis que vemos em Saturno hoje, que são formados por gelo. Das 60 luas que ainda restam em Saturno, Titã é a maior. Ela é 1,5 vezes o tamanho da nossa Lua. Mas evidências mostram que Saturno pode ter tido luas muito maiores que foram destruídas ao serem sugadas e se chocarem com o planeta. A última delas teria dado origem aos anéis. Essa teoria explica pela primeira vez porque os anéis são formados de gelo. Era de se esperar uma mistura de gelo e rocha se a Lua tivesse se chocado, se tivesse sido destruída por um grande impacto. Nessa nova teoria, a Lua seria coberta de gelo e seu manto seria arrancado pela força gravitacional, deixando só o núcleo que foi em direção ao planeta enquanto o gelo formava os anéis. A origem dos anéis de Saturno revela que mesmo as mais belas formações tiveram uma origem violenta. Mas enquanto os desastres que moldaram Mercúrio e Saturno foram eventos localizados, uma catástrofe afetou todo o Sistema Solar. Ela não só afetou os planetas que vemos hoje, como também expulsou planetas do campo gravitacional do Sol, mandando-os para a escuridão do espaço interestelar.
Catástrofes cósmicas como os primeiros desastres que destruíram o manto rochoso de Mercúrio e formaram os anéis de Saturno são responsáveis por quase todos os aspectos do nosso sistema solar. Contudo, eventos mais recentes determinaram a organização que conhecemos hoje. Hoje, a partir do gigante gasoso que é Júpiter, temos Saturno, Urano e Netuno. Mas as coisas já foram bem diferentes. No princípio, Júpiter e Saturno meio que vagueavam sem direção, a diferentes distâncias do Sol. Isso porque eles estavam em constante interação com os corpos celestes restantes do sistema solar, e isso afetou suas órbitas. Conforme as órbitas de Júpiter e Saturno se alteravam, elas deram início a uma reação em cadeia cósmica que causou danos a todo o sistema solar. O número 8 em nossa contagem regressiva para a catástrofe planetária final é o redemoinho orbital. $500 milhões de anos depois da formação dos planetas, Júpiter mudou seu rumo e veio em direção ao Sol, enquanto Saturno, Urano e Netuno faziam o caminho oposto. Júpiter chegou a orbitar o Sol 2 vezes para cada uma vez de Saturno. Este movimento orbital é conhecido como a ressonância de 2 para 1. A ressonância de 2 para 1 é uma integração gravitacional muito forte quando exercida por milhões de anos. E essa integração entre Júpiter e Saturno levou consequências sérias a todo o nosso sistema solar. Ela afeta a órbita de outros corpos, fazendo com que as órbitas se cruzem, e isso pode levar a impactos gigantes. A gravidade ressonante de Júpiter e Saturno alterou as órbitas de Urano e Netuno. O resultado foi uma dança das cadeiras planetária, que deu origem à maior e mais longa catástrofe do sistema solar. Quando Júpiter e Saturno atingiram a ressonância de 2 para 1, criaram uma energia que afetou o sistema solar em sua parte mais exterior. Netuno e Urano foram jogados em órbitas muito maiores e eles até trocaram de lugar. Agora a ordem é Urano e Netuno, enquanto que antigamente costumava ser Netuno e Urano. Netuno e Urano podem ter trocado de órbitas várias vezes. Mas eles tiveram sorte. Muitos planetas devem ter sido expulsos do sistema solar nesse processo, condenados a vagar para sempre na escuridão interestelar. É quase certo que nosso sistema solar tenha perdido planetas durante esse bilhar cósmico. Existem evidências de que Júpiter e Saturno possam ter se aproximado mais do Sol e tenham estado em uma órbita próxima do que a da Terra hoje, antes de voltarem para suas posições atuais. Mas a ressonância de 2 para 1 foi apenas o começo. Enquanto os gigantes gasosos buscavam órbitas mais estáveis há 4 bilhões de anos, eles deram início ao maior cataclismo que já ocorreu no sistema solar até hoje. O número 7 em nossa contagem regressiva, o recente bombardeamento pesado. A dança orbital entre Saturno e Júpiter não afetou somente os dois gigantes, mas sim todo o sistema solar, criando um redemoinho de planetas. A dança de Júpiter e Saturno teria criado bolsas gravitacionais nos planetas em formação na região do cinturão de asteroides. Isso teria feito com que eles se chocassem entre si, o que os destruiria, formando-se assim uma série de asteroides há uns 4,1 bilhões de anos. E a ressonância de 2 para 1 entre Júpiter e Saturno teria canalizado alguns desses asteroides para o sistema solar central, o que causou um bombardeamento pesado. Nós podemos ver os resultados dramáticos sempre que olhamos para a Lua. A maior parte das crateras que vemos na face lunar são resultado deste bombardeamento, também conhecido como cataclismo lunar.
Provas deste desastre foram descobertas em 1969, quando o ônibus espacial Apollo 11 colocou o primeiro homem na Lua. É um trabalho de detetive conectar os modelos dinâmicos que explicam as evidências geológicas que temos hoje do bombardeamento pesado ocorrido há 4,1 bilhões de anos. Nós temos as evidências desde a missão Apollo 11 e da datação feita com as rochas lunares que nos mostraram esse período. Os registros das crateras nos mostram que em vários pontos do sistema solar, como por exemplo a Lua, houve um enorme aumento no número de objetos muito grandes atingindo os planetas. Mas enquanto a Lua sofreu apenas pequenas alterações em seu relevo, um planeta sofreu um impacto tão violento que pode ter perdido a capacidade de abrigar vida. O número 6 em nossa contagem regressiva para a maior catástrofe do Sistema Solar é o impacto do megameteorito em Marte. O tumultuoso bombardeamento pesado que atingiu o Sistema Solar entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás afetou muito mais que apenas cometas e asteroides. Planetas inteiros mudaram suas órbitas. E a sonda espacial da NASA revelou recentemente evidências de que um deles, do tamanho de Plutão, chocou-se com Marte, alterando drasticamente o planeta vermelho. Foi um impacto muito forte que atingiu o planeta em um ângulo muito pequeno, muito oblíquo e que basicamente destruiu toda a superfície no hemisfério norte de Marte. É só você imaginar uma faca cortando um melão, por exemplo. O impacto criou a Bacia Borealis, que cobre mais de 40% da superfície de Marte. É a maior cratera causada por um impacto no Sistema Solar. Grande o suficiente para receber os continentes da Ásia, Europa e Austrália. Nós podemos ver evidências de impactos em outros planetas porque todos foram crateras e seguem o mesmo padrão. Normalmente um grande buraco com uma borda bem definida. Às vezes vemos material expelido ao redor. Mas estes tipos de evidências não são encontradas em Marte. E isso tem a ver com a gravidade do planeta e também com a topografia da superfície. Levando-se ambas em consideração, percebemos que havia uma cratera, mas as bordas foram desgastadas. Pelo menos 5 grandes impactos aconteceram em Marte durante o bombardeamento pesado. Mas um destino muito pior aguardava o planeta vermelho. E a nossa próxima catástrofe causou muito mais que apenas um grande buraco na superfície marciana. Ela pode ter mudado o destino do planeta. Número 5 em nossa contagem regressiva, o desastre magnético de Marte. Sondas espaciais orbitando Marte revelaram que o planeta tem apenas uma pequena parcela do seu campo magnético original. Cientistas especulam que a causa seja outro impacto, mas este com implicações muito maiores para a vida do planeta. Nós não temos certeza do porquê Marte tem um campo magnético muito fraco. Uma teoria sugere que o planeta tenha sido atingido por um corpo gigantesco. O impacto teria aquecido o manto e a crosta, o que diminuiria a diferença de temperatura entre o núcleo e o manto. Sem uma diferença significativa de temperatura, não haveria movimentos de conexão e de rotação no interior de Marte. Sem eles, não há campo magnético. Na Terra, o campo magnético reflete as partículas solares perigosas para longe da atmosfera. Mas em Marte, o campo magnético é muito fraco e cobre apenas algumas regiões do planeta. Então, as partículas solares mortais podem ter erodido boa parte da atmosfera. Durante milhões de anos, a tendência é erodir uma boa parcela da atmosfera, incluindo substâncias como vapor de água, dióxido de carbono, elementos que são ótimos gases do efeito estufa. Sem esses gases, o planeta se tornou um grande deserto gelado. A perda do magnetismo de Marte pode ter impossibilitado o surgimento de vida, por ter se tornado um planeta tão frio e árido. Mas alguns cientistas não concordam com essa teoria.
Pode ser que por Marte ser um planeta relativamente pequeno, ele tenha perdido o calor do seu núcleo relativamente rápido se comparado com a Terra. Sem o calor, ele teria um núcleo de ferro sólido, o que não possibilitaria a criação de um campo magnético. De qualquer forma, Marte perdeu sua atmosfera, tornando-se incapaz de abrigar água em seu estado líquido na superfície, porque a pressão é muito baixa e sem água na superfície, qualquer forma de vida teria acabado. Quando o bombardeamento pesado chegou lentamente ao fim, há 3,8 bilhões de anos, todos os planetas do Sistema Solar haviam sofrido algum tipo de alteração. Está muito claro que todos os planetas gigantes estão muito longe de onde foram originalmente formados. Não há dúvidas de que Netuno migrou para longe do Sol porque ele deixou um rastro gravitacional em Plutão e outros corpos celestes pelo caminho, puxando-os para fora também. Os planetas se acomodaram em órbitas estáveis eventualmente. Mas agora, enquanto eles amadureciam, novas catástrofes começaram a surgir vindas de dentro. Em alguns casos, esses desastres vulcânicos foram mais devastadores que qualquer ameaça externa. Nosso sistema solar foi moldado pelas colisões caóticas do bombardeamento pesado. Mas quando os planetas finalmente se acalmaram há 3,8 bilhões de anos, novas ameaças surgiram. Em alguns casos, elas foram tão violentas quanto alguma coisa vinda do espaço. As catástrofes planetárias não acabaram com o final da era do bombardeamento pesado. Elas continuam acontecendo até hoje. Asteroides e cometas podem se chocar com planetas. Atividades vulcânicas causam destruição. Existem vários tipos de catástrofes que podem ocorrer nos dias de hoje. O próximo desastre mudou a cara de um planeta azarado e o deixou com um rosto pouco atraente. Número 4 em nossa contagem regressiva para a pior catástrofe planetária. As super-erupções em Marte. A espaçonave Expresso de Marte revelou recentemente que o planeta vermelho foi varrido pelo menos 5 vezes por episódios catastróficos de vulcanismo. O que deu a Marte uma aparência única, diferente de tudo em nosso sistema solar. Em certo ponto, os vulcões em Marte são parecidos com alguns vulcões aqui na Terra, como os do Havaí, por exemplo. Há uma grande câmara de lava abaixo da superfície que expele grandes quantidades de lava formando o vulcão. Só que em Marte esses vulcões têm de 10 a 100 vezes o tamanho dos nossos. Então, por todo o planeta existem erupções acontecendo aqui e ali e lá, e com o tempo toda a superfície do planeta fica coberta de lava. Marte tem cerca de 20 vulcões gigantes, incluindo o Olympus Mons, o maior do nosso sistema solar. Essa relíquia nos proporciona um raro olhar sobre o passado quente do planeta. Quando olhamos para o histórico geológico do planeta Marte, podemos determinar a idade das coisas através das crateras na superfície do planeta. Se a superfície é relativamente jovem, houve pouco tempo para acumular crateras. Portanto, ela será mais lisa e uniforme. Se a superfície for muito antiga, veremos um grande número de crateras. Assim sendo, através de um mapeamento cuidadoso da superfície de Marte, podemos dizer que houveram pelo menos 5 grandes episódios de atividades vulcânicas no planeta. Assim como nos vulcões da Terra, câmaras de lava surgiram na superfície de Marte, atravessaram a crosta e derramaram lava basáltica em erupções que duraram séculos. Mas há uma grande diferença entre os vulcões na Terra e em Marte. Em Marte nunca existiram grandes placas tectônicas como as que temos na Terra. Então, em Marte, quando um vulcão surge, ele fica estático na superfície, projetando lava no mesmo lugar. E isso dá origem a vulcões de proporções gigantescas como o Olympus Mons. Na Terra também existem placas tectônicas. Veja a situação das ilhas vulcânicas no Havaí, por exemplo.
Por causa do movimento das placas, novas ilhas surgem em uma sequência. Mas em Marte, é a mesma ilha o tempo todo. Ela continua crescendo sem parar. Atividades vulcânicas em massa mudaram radicalmente a superfície de Marte várias vezes. Mas ele não foi o único planeta a sofrer com episódios de extrema violência doméstica. O próximo desastre em nossa contagem regressiva é o Grande Derretimento de Vênus. Nosso vizinho mais próximo, Vênus, pode ter sido muito parecido com a Terra. Nasceram mais ou menos na mesma época, formados de materiais cósmicos muito parecidos, mas algo transformou Vênus no gêmeo malvado da Terra. Se pudéssemos penetrar em sua densa atmosfera, veríamos que aproximadamente 90% da superfície é coberta de lava solidificada, enquanto a atmosfera é quase totalmente composta por dióxido de carbono, com uma pressão quase 90 vezes maior que a pressão da Terra. Nossa, isso é como estar a 3.000 metros abaixo do nível do mar. É isso o que sentiria. E tem mais. A temperatura em Vênus chega a quase 500 graus Celsius. É alta o suficiente para derreter chumbo. Então, se um ser humano fosse teleportado para a superfície de Vênus, ele seria torrado e rapidamente completamente esmagado. As condições infernais de Vênus podem ter sido causadas por uma extinção imediata dos gases do efeito estufa há 3 bilhões de anos. Então, o que aconteceu com os oceanos de Vênus, se é que eles existiram? Bem, o Sol ficou cada vez mais intenso, e isso aumentou a evaporação dos oceanos, aumentando a concentração de vapor na atmosfera. Como a água é um gás do efeito estufa, isso levou a um aumento da temperatura ambiente, que por sua vez aumentou ainda mais a evaporação, criando um círculo vicioso constante, que levou à evaporação total dos oceanos de Vênus. Evidências desses oceanos perdidos podem existir nas camadas de nuvens em Vênus. Analisando-se a atmosfera de Vênus, sabemos que há uma alta concentração de gás hidrogênio pesado, chamado deutério. A maior parte do hidrogênio escapou para o espaço, deixando apenas as partículas mais pesadas. Vênus é um bom exemplo do que pode ocorrer com o planeta quando o clima muda drasticamente. Se nós pudermos compreender o que ocorreu em Vênus, poderemos aplicar o conhecimento aqui na Terra. Se um desastre ecológico evaporou toda a água da superfície de Vênus, haveria seres vivos que também foram extintos? Foi isso que um telespectador quis perguntar ao universo. Foi por isso que Jack Kershaw, de Fort Worth, no Texas, nos enviou um e-mail perguntando: já houve vida em Vênus? Jack, essa é uma pergunta fascinante. Na verdade, podem ter existido oceanos em Vênus durante seus primeiros milhões de anos ou bilhões de anos. Nesse caso, a vida primitiva, ou seja, micróbios e bactérias, podem ter existido. Não temos como saber. Mas na Terra, a vida primitiva se formou logo após o final do bombardeamento pesado. Se a mesma coisa aconteceu em Vênus, então o planeta teve vida um dia. Pergunte ao universo. De acordo com a teoria do efeito estufa, a superfície de Vênus foi secando ao longo de milhões de anos, mas nem todos pensam assim. Alguns cientistas acreditam que isso possa ter acontecido em um único dia fatídico. De todas as catástrofes que varreram o sistema solar, talvez a mais intrigante seja a que ocorreu em Vênus. Um planeta inicialmente quente e parecido com a Terra, que pode ter abrigado vida. Por décadas, os cientistas acreditaram que o planeta foi ficando cada vez mais seco por causa do efeito estufa, o que teria elevado a temperatura a escaldantes 460 graus Celsius, quase o dobro de Mercúrio. Mas o vizinho da Terra pode ter pego um atalho para a destruição. Uma forma de Vênus ter perdido uma grande porção de sua água em tão pouco tempo seria um grande impacto.
Um impacto de grande magnitude pode ter varrido a maior parte da superfície. E isso geraria muita energia, uma quantidade de calor imensa. E então os elementos voláteis, como a água, a amônia, o metano, seriam expelidos para o espaço. E depois do grande impacto ocorrer, depois que tudo tivesse acalmado, sobraria um planeta muito mais seco, com materiais de temperatura de vaporização muito altos. Os que propõem essa teoria acreditam que a explosão cósmica foi tão poderosa que tirou o planeta do seu eixo. Vênus tem sua rotação em sentido contrário à maioria dos planetas. E não sabemos ao certo o porquê, mas uma teoria é de que tenha sido atingido por um corpo gigante no princípio do sistema solar e que o impacto tenha virado o planeta de cabeça para baixo ou tenha invertido seu curso de rotação dependendo de como foi o impacto. O destino de Vênus é uma recordação de que mesmo um planeta de condições moderadas como a Terra não está a salvo. E como se não bastasse, o evento número 2 em nossa contagem regressiva de catástrofes planetárias nos chama a atenção. E dessa vez o mundo inteiro estava assistindo. Os 9 impactos de Shoemaker-Levy. Costumávamos acreditar que os planetas mais distantes do Sol fossem estáveis. Não havia muita coisa acontecendo com eles. Mas, na verdade, hoje vemos impactos acontecendo neles a todo momento. Júpiter. O gigante gasoso é o saco de pancadas do nosso sistema solar. Sua força gravitacional atrai cometas renegados que fogem de suas órbitas na nuvem de Oort e do cinturão de Kuiper. O número de impactos em Júpiter é maior que o de qualquer outro planeta por 2 motivos. Primeiro, Júpiter é o maior planeta, por isso a área de possíveis impactos é maior, a chance de acertá-lo é maior. Segundo, Júpiter tem uma massa enorme, então ele atrai outros corpos. Podemos dizer que está procurando encrenca. Júpiter sofreu vários impactos violentos, incluindo um dos maiores desastres já presenciados pela humanidade. Em julho de 1994, o mundo assistiu enquanto uma cadeia de 21 fragmentos de cometas viajavam em direção ao planeta gigante e o atingiam com uma força colossal. Os 9 impactos de Shoemaker-Levy, batizados em homenagem aos seus descobridores, liberaram uma energia de 6 milhões de megatons de TNT. Durante os 9 impactos de Shoemaker-Levy em Júpiter, havia esses cometas viajando a dezenas de quilômetros por segundo e se chocando contra Júpiter em uma série de explosões gasosas, enquanto o planeta seguia sua rotação normal. Isso gerou uma série de marcas espalhadas em uma mesma latitude da superfície que eram visíveis da Terra. Os fragmentos não produziram crateras porque Júpiter não possui uma superfície sólida. Ao invés disso, elas atingiram sua densa atmosfera, expelindo material e criando uma trilha de gases. As marcas do impacto, as nuvens negras, eram do tamanho do planeta Terra. E isso chama a nossa atenção para um fato importante quando temos um objeto com 1 quilômetro de diâmetro chocando-se contra um planeta do tamanho da Terra. A nuvem de poeira gerada pelo impacto vai encobrir tudo. Isso nos fez vislumbrar as consequências de um impacto semelhante em nosso planeta. As manchas negras deixadas pelos impactos foram visíveis por vários meses, antes de serem reabsorvidas pela atmosfera turbulenta de Júpiter. Júpiter tem condições climáticas muito vigorosas e, por vezes, muito violentas. Então, não importa quão poderoso seja o impacto, após um certo período de tempo, as correntes de ar atmosféricas vão sugar os vestígios e dissipá-los pelo planeta. E todas as evidências serão dissipadas, serão perdidas. Os 9 impactos de Shoemaker-Levy são um exemplo da agitação cósmica em nosso sistema solar.
Mas os cientistas alertam que a catástrofe final ainda está por vir. E pode não haver escapatória para a Terra. Nosso sistema solar sobreviveu a mais de 4 bilhões de anos de catástrofes planetárias. Em alguns casos, os efeitos são óbvios, como as crateras do bombardeamento pesado que marcam a Lua. Em outros casos, as evidências desapareceram há muito tempo. Mas os cientistas descobriram recentemente que o número 2 em nossa contagem regressiva deixou uma onda de efeitos nunca antes imaginada. Comparando imagens recentes das missões Cassini e New Horizons, a NASA fez uma descoberta surpreendente. Assim como em Saturno, Júpiter também tem anéis, embora sejam bem menos intensos. E alguma coisa os alterou. Quando observamos os anéis de Júpiter, percebemos que eles têm pequenas ondulações, pequenas ondas. Essas ondas são formadas quando os anéis sofrem inclinações. Com o tempo, o movimento de rotação faz com que essas ondas se propaguem pelos anéis. Então, nós vemos que, através dessa rotação, é possível calcular o ponto no tempo em que essa inclinação ocorreu. E o ponto nesse caso é aproximadamente julho de 1994. Julho de 1994 marca o momento em que os 9 impactos de Shoemaker-Levy ocorreram. Os cientistas fizeram uma descoberta-chave. Enquanto os fragmentos atingiram Júpiter, destroços muito menores atravessaram os anéis, causando alterações visíveis até os dias de hoje. Em casos de cometas perdidos, como os de Shoemaker-Levy, teremos uma grande quantidade de poeira, uma grande quantidade de material ao longo do disco de anéis. Portanto, ao invés de alterar uma pequena parcela do sistema, é possível alterar a nuvem inteira, inclinando-se um lado. Os cometas de Shoemaker-Levy não foram os únicos a deixar uma marca em Júpiter recentemente. Em julho de 2009, outro asteroide chocou-se contra o gigante gasoso próximo ao seu polo sul. Quando chocou-se contra Júpiter, trouxe uma grande quantidade de material para a superfície, deixando uma grande marca que foi visível por várias semanas. Essa pequena mancha negra era do tamanho do Oceano Pacífico, era muito grande. Atualmente, estima-se que um asteroide ou cometa atinja Júpiter a cada 10 ou 15 anos, o que é 5.000 vezes mais do que a média de impactos no planeta Terra. O fato de termos presenciado vários impactos sugere que isso ocorre a todo momento, porque existem vários outros que não vemos. Então há muito mais impactos nos gigantes gasosos do que podemos imaginar. Se Júpiter não estivesse em nosso sistema solar, a Terra seria alvo fácil para todos esses cometas e asteroides que estão caindo em direção ao Sol, causando um número muito maior de catástrofes do que nós temos atualmente. Mas conforme o nosso sistema solar envelhece, provavelmente novas ameaças surgirão. E a Terra sofrerá uma grande catástrofe que nem mesmo Júpiter poderá evitar. O que nos traz ao evento número 1 em nossa contagem regressiva de catástrofes planetárias, o Armagedon. Em muitos bilhões de anos, muitos cientistas acreditam que Júpiter, o maior dos planetas, e Mercúrio, o menor, irão entrar em um duelo de órbitas. E um observador inocente, a Terra, acabará no fogo cruzado. Neste momento, o nosso sistema solar funciona como um relógio. Mas acontece que os planetas afetam os campos gravitacionais uns dos outros. As órbitas planetárias estão vibrando e rodando ao longo do tempo. Júpiter e Mercúrio vão começar a girar em órbitas semelhantes, e se isso ocorrer,
A órbita de Mercúrio ficará mais intensa. Ela ficará progressivamente mais longa, até que em seu ponto mais distante do Sol, estará cruzando a órbita de Vênus. Se a órbita de Mercúrio chegar a esse ponto, certamente coisas infernais vão começar a acontecer. Existem 4 possíveis consequências desastrosas. Mercúrio pode colidir com o Sol, pode ser expulso do Sistema Solar e pode chocar-se com Vênus. Na pior delas, Mercúrio pode se chocar contra a Terra, destruindo nosso manto terrestre e a atmosfera, o que tornaria o planeta estéril. Até onde podemos prever com simulações por computador, existe 1% de chance da órbita de Mercúrio sair de controle. E dentro desse 1%, há uma pequena probabilidade de as coisas acontecerem de tal forma que a Terra venha a ser impactada por Mercúrio. Mas Mercúrio não é a única ameaça dentro do nosso sistema solar. De acordo com algumas projeções, Marte também pode sofrer com um caos orbital no futuro. E também pode acabar se chocando com a Terra, repetindo-se o desastre que deu origem à Lua. E não são apenas os planetas. Estrelas próximas também expulsam cometas da nuvem de Oort, o que poderia mandá-los em uma missão kamikaze pelo sistema solar e dar início a outra era de bombardeamento pesado. E caso a galáxia de Andrômeda venha a colidir com a Via Láctea, como muitos imaginam, o entroncamento galáctico poderia acabar com a calma do nosso sistema solar. Acredito que a maior catástrofe planetária ainda esteja por vir. As catástrofes sempre tiveram um papel violento, porém vital na história do sistema solar. Sem elas, nossa vizinhança seria um lugar muito diferente. Ao estudarmos esses eventos tão voláteis, nós podemos entender melhor como eles ajudaram a criar o planeta que nos deu vida. E como podemos protegê-lo de catástrofes futuras. Em 1994, o mundo assistiu enquanto uma cadeia de 21 fragmentos de cometas viajavam em direção ao planeta gigante e o atingiam com uma força colossal. Os 9 impactos de Shoemaker-Levy, batizados em homenagem aos seus descobridores, liberaram uma energia de 6 milhões de megatons de TNT. Durante os 9 impactos de Shoemaker-Levy em Júpiter, havia esses cometas viajando a dezenas de quilômetros por segundo e se chocando contra Júpiter em uma série de explosões gasosas, enquanto o planeta seguia sua rotação normal. Isso gerou uma série de marcas espalhadas em uma mesma latitude da superfície que eram visíveis da Terra. Os fragmentos não produziram crateras porque Júpiter não possui uma superfície sólida. Ao invés disso, elas atingiram sua densa atmosfera, expelindo material e criando uma trilha de gases. As marcas do impacto, as nuvens negras, eram do tamanho do planeta Terra. E isso chama a nossa atenção para um fato importante quando temos um objeto com 1 quilômetro de diâmetro chocando-se contra um planeta do tamanho da Terra. A nuvem de poeira gerada pelo impacto vai encobrir tudo. Isso nos fez vislumbrar as consequências de um impacto semelhante em nosso planeta. As manchas negras deixadas pelos impactos foram visíveis por vários meses, antes de serem reabsorvidas pela atmosfera turbulenta de Júpiter. Júpiter tem condições climáticas muito vigorosas e, por vezes, muito violentas. Então, não importa quão poderoso seja o impacto, após um certo período de tempo, as correntes de ar atmosféricas vão sugar os vestígios e dissipá-los pelo planeta. E todas as evidências serão dissipadas, serão perdidas. Os 9 impactos de Shoemaker-Levy são um exemplo da agitação cósmica em nosso sistema solar. Mas os cientistas alertam que a catástrofe final ainda está por vir.
E pode não haver escapatória para a Terra. Nosso sistema solar sobreviveu a mais de 4 bilhões de anos de catástrofes planetárias. Em alguns casos, os efeitos são óbvios, como as crateras do bombardeamento pesado que marcam a Lua. Em outros casos, as evidências desapareceram há muito tempo. Mas os cientistas descobriram recentemente que o número 2 em nossa contagem regressiva deixou uma onda de efeitos nunca antes imaginada. Júpiter sofreu vários impactos violentos, incluindo um dos maiores desastres já presenciados pela humanidade. Em julho de 1994, o mundo assistiu enquanto uma cadeia de 21 fragmentos de cometas viajavam em direção ao planeta gigante e o atingiam com uma força colossal. Os 9 impactos de Shoemaker-Levy, batizados em homenagem aos seus descobridores, liberaram uma energia de 6 milhões de megatons de TNT. Durante os 9 impactos de Shoemaker-Levy em Júpiter, havia esses cometas viajando a dezenas de quilômetros por segundo e se chocando contra Júpiter em uma série de explosões gasosas, enquanto o planeta seguia sua rotação normal. Isso gerou uma série de marcas espalhadas em uma mesma latitude da superfície que eram visíveis da Terra. Os fragmentos não produziram crateras porque Júpiter não possui uma superfície sólida. Ao invés disso, elas atingiram sua densa atmosfera, expelindo material e criando uma trilha de gases. As marcas do impacto, as nuvens negras, eram do tamanho do planeta Terra. E isso chama nossa atenção para um fato importante quando temos um objeto com 1 quilômetro de diâmetro chocando-se contra um planeta do tamanho da Terra. A nuvem de poeira gerada pelo impacto vai encobrir tudo. Isso nos fez vislumbrar as consequências de um impacto semelhante em nosso planeta. As manchas negras deixadas pelos impactos foram visíveis por vários meses, antes de serem reabsorvidas pela atmosfera turbulenta de Júpiter. Júpiter tem condições climáticas muito vigorosas e, por vezes, muito violentas. Então, não importa quão poderoso seja o impacto, após um certo período de tempo, as correntes de ar atmosféricas vão sugar os vestígios e dissipá-los pelo planeta. E todas as evidências serão dissipadas, serão perdidas. Os 9 impactos de Shoemaker-Levy são um exemplo da agitação cósmica em nosso sistema solar. Mas os cientistas alertam que a catástrofe final ainda está por vir. E pode não haver escapatória para a Terra. Nosso sistema solar sobreviveu a mais de 4 bilhões de anos de catástrofes planetárias. Em alguns casos, os efeitos são óbvios, como as crateras do bombardeamento pesado que marcam a Lua. Mercúrio, o planeta mais próximo do nosso Sol, é também o menor planeta de nosso sistema solar. Cientistas acreditam que o menor planeta sofreu um dos maiores impactos da natureza. Mercúrio é um mistério para os cientistas. O núcleo de ferro no interior do planeta representa cerca de 10% do volume do planeta. Na Terra, por exemplo, o núcleo representa somente 20% do volume total do planeta, mesmo a Terra sendo 3 vezes maior que Mercúrio. Mercúrio é como um quebra-cabeças na ciência planetária. É como se fosse a bola de pinball do sistema solar, uma bola quase toda de aço. Como aquele pequeno planeta ficou tão denso? Há uma teoria de que uma colisão planetária foi a causa. Mas como o impacto poderia deixar o planeta tão denso? Imaginando-se o vilão cósmico de Mercúrio como sendo uma bola de canhão, podemos reviver o que aconteceu. Nós vamos disparar este antigo canhão da Revolução Americana
contra uma bola de boliche coberta com gesso a 40 metros de distância. A bola coberta com gesso vai representar Mercúrio no princípio. O gesso representa o manto do planeta. Agora, Gary Harper, nosso especialista em armas, vai disparar este canhão para nós. Como fazemos isso, Gary? Bem, é bem simples na verdade. Inserimos a carga apropriada de pólvora até o final e prensamos com cuidado. Sei. Em seguida é só inserir cuidadosamente a bola de canhão até o fundo, até encostar na pólvora. Qual é a velocidade da bola de canhão? Deve ir aproximadamente 100 metros por segundo. Nossa, uns 330 km por hora. Vai fazer um belo estrago. Então que tal colocamos protetores de ouvidos, Alex? Claro, e óculos protetores também, né? E os óculos? Tá bem. Agora tudo o que precisamos fazer é mirar e estamos prontos para atirar. Beleza, vamos disparar o canhão. Certo. Preparar, Maravilha. apontar, fogo! Ah! Acertou em cheio. Você viu? Você acertou, Acertamos. toca aqui. Uhul. Vamos dar uma Maravilha. olhada, vamos ver Vamos como lá ver. ficou. Nossa, tem pedaços por todos os lados, olha o gesso só. foi todo arrancado. Olha só. É exatamente assim que os cientistas imaginam que a crosta de Mercúrio tenha desaparecido, deixando o planeta como um grande núcleo de ferro. Isso explica bem como Mercúrio ficou tão denso. Ele tem um grande núcleo de ferro porque o restante foi expelido para longe pela força da colisão. Você mandou muito bem apontando o canhão para a bola de boliche. Longe de onde foram originalmente formados. Não há dúvidas de que Netuno migrou para longe do Sol porque ele deixou um rastro gravitacional em Plutão e outros corpos celestes pelo caminho, puxando-os para fora também. Os planetas se acomodaram em órbitas estáveis eventualmente. Mas agora, enquanto eles amadureciam, novas catástrofes começaram a surgir vindas de dentro. Em alguns casos, esses desastres vulcânicos foram mais devastadores que qualquer ameaça externa. Nosso sistema solar foi moldado pelas colisões caóticas do bombardeamento pesado. Mas quando os planetas finalmente se acalmaram há 3,8 bilhões de anos, novas ameaças surgiram. Em alguns casos, elas foram tão violentas quanto alguma coisa vinda do espaço. As catástrofes planetárias não acabaram com o final da era do bombardeamento pesado. Elas continuam acontecendo até hoje. Asteroides e cometas podem se chocar com planetas. Atividades vulcânicas causam destruição. Existem vários tipos de catástrofes que podem ocorrer nos dias de hoje. O próximo desastre mudou a cara de um planeta azarado e o deixou com um rosto pouco atraente. Número 4 em nossa contagem regressiva para a pior catástrofe planetária: as super-erupções em Marte. A espaçonave Expresso de Marte revelou recentemente que o planeta vermelho foi varrido pelo menos 5 vezes por episódios catastróficos de vulcanismo. O que deu a Marte uma aparência única, diferente de tudo em nosso sistema solar. Em certo ponto, os vulcões em Marte são parecidos com alguns vulcões aqui na Terra, como os do Havaí, por exemplo. Há uma grande câmara de lava abaixo da superfície que expele grandes quantidades de lava formando o vulcão. Só que em Marte esses vulcões têm de 10 a 100 vezes o tamanho dos nossos. Então, por todo o planeta, existem erupções acontecendo aqui e ali e lá, e com o tempo toda a superfície do planeta fica coberta de lava. Marte tem cerca de 20 vulcões gigantes, incluindo o Olympus Mons, o maior do nosso sistema solar. Essa relíquia nos proporciona um raro olhar sobre o passado quente do planeta. Quando olhamos para o histórico geológico do planeta Marte, podemos determinar a idade das coisas através das crateras. E a diferença de temperatura entre o núcleo e o manto. Sem uma diferença significativa de temperatura, não haveria movimentos de conexão e de rotação no interior de Marte. Sem eles, não há campo magnético.
Na Terra, o campo magnético reflete as partículas solares perigosas para longe da atmosfera. Mas em Marte, o campo magnético é muito fraco e cobre apenas algumas regiões do planeta. Então, as partículas solares mortais podem ter erodido boa parte da atmosfera. Durante milhões de anos, a tendência é erodir uma boa parcela da atmosfera, incluindo substâncias como vapor de água, dióxido de carbono, elementos que são ótimos gases do efeito estufa. Sem esses gases, o planeta se tornou um grande deserto gelado. A perda do magnetismo de Marte pode ter impossibilitado o surgimento de vida, por ter se tornado um planeta tão frio e árido. Mas alguns cientistas não concordam com essa teoria. Pode ser que por Marte ser um planeta relativamente pequeno, ele tenha perdido o calor do seu núcleo relativamente rápido se comparado com a Terra. Sem o calor, ele teria um núcleo de ferro sólido, o que não possibilitaria a criação de um campo magnético. De qualquer forma, Marte perdeu sua atmosfera, tornando-se incapaz de abrigar água em seu estado líquido na superfície, porque a pressão é muito baixa e sem água na superfície, qualquer forma de vida teria acabado. Quando o bombardeamento pesado chegou lentamente ao fim, há 3,8 bilhões de anos, todos os planetas do Sistema Solar haviam sofrido algum tipo de alteração. Está muito claro que todos os planetas gigantes estão muito longe de onde foram originalmente formados. Não há dúvidas de que Netuno migrou para longe do Sol porque ele deixou um rastro gravitacional em Plutão e outros corpos celestes pelo caminho, puxando-os para fora também. Os planetas se acomodaram em órbitas estáveis eventualmente. Mas agora, enquanto eles amadureciam, novas catástrofes começaram a surgir vindas de dentro. Em alguns casos, esses desastres vulcânicos foram mais devastadores que qualquer ameaça externa. Nosso sistema solar foi moldado pelas colisões caóticas do bombardeamento pesado. Mas quando os planetas finalmente se acalmaram há 3,8 bilhões de anos, as manchas negras deixadas pelos impactos foram visíveis por vários meses, antes de serem reabsorvidas pela atmosfera turbulenta de Júpiter. Júpiter tem condições climáticas muito vigorosas e, por vezes, muito violentas. Então, não importa quão poderoso seja o impacto, após um certo período de tempo, as correntes de ar atmosféricas vão sugar os vestígios e dissipá-los pelo planeta. E todas as evidências serão dissipadas, serão perdidas. Os 9 impactos de Shoemaker-Levy são um exemplo da agitação cósmica em nosso sistema solar. Mas os cientistas alertam que a catástrofe final ainda está por vir. E pode não haver escapatória para a Terra. Nosso sistema solar sobreviveu a mais de 4 bilhões de anos de catástrofes planetárias. Em alguns casos, os efeitos são óbvios, como as crateras do bombardeamento pesado que marcam a Lua. Em outros casos, as evidências desapareceram há muito tempo. Mas os cientistas descobriram recentemente que o número 2 em nossa contagem regressiva deixou uma onda de efeitos nunca antes imaginada. Comparando imagens recentes das missões Cassini e New Horizons, a NASA fez uma descoberta surpreendente. Assim como em Saturno, Júpiter também tem anéis, embora sejam bem menos intensos. E alguma coisa os alterou. Quando observamos os anéis de Júpiter, percebemos que eles têm pequenas ondulações, pequenas ondas. Essas ondas são formadas quando os anéis sofrem inclinações. Com o tempo, o movimento de rotação faz com que essas ondas se propaguem pelos anéis. Então, nós vemos que, através dessa rotação,
é possível calcular o ponto no tempo em que essa inclinação ocorreu. E o ponto nesse caso é aproximadamente julho de 1994. Julho de 1994 marca o momento em que os 9 impactos de Shoemaker-Levy ocorreram. Os cientistas fizeram uma descoberta-chave. Enquanto os fragmentos atingiram Júpiter, destroços muito menores atravessaram os anéis, causando alterações visíveis até os dias de hoje. Em casos de cometas perdidos, como os de Shoemaker-Levy, teremos uma grande quantidade de poeira, Como uma catástrofe lunar teria criado os anéis de Saturno. Temos uma bela réplica de Saturno com 60 centímetros de diâmetro e temos também a sua lua feita de gelo. Nossa, é lindo. Está um pouco estranho, não se parece com o Saturno que conhecemos hoje porque não tem os anéis. Mas é por isso que estamos aqui, porque queremos arrancar gelo desta lua e então formar os anéis. Oh, isso! Muitos cientistas acreditam que uma lua coberta de gelo tenha sido atraída por Saturno e, nesse processo, seu poderoso campo gravitacional teria arrancado todo o gelo de sua superfície, que teria sido jogado em órbita. Esta lixadeira representa a força gravitacional de Saturno, sugando todo o manto de gelo desta lua para sua órbita. A lua em si caiu em Saturno sem deixar vestígios, mas deixou os belos anéis que vemos em Saturno hoje, que são formados por gelo. Das 60 luas que ainda restam em Saturno, Titã é a maior. Ela é 1,5 vezes o tamanho da nossa lua. Mas evidências mostram que Saturno pode ter tido luas muito maiores que foram destruídas ao serem sugadas e se chocarem com o planeta. A última delas teria dado origem aos anéis. Essa teoria explica pela primeira vez porque os anéis são formados de gelo. Era de se esperar uma mistura de gelo e rocha se a Lua tivesse se chocado, se tivesse sido destruída por um grande impacto. Nessa nova teoria, a Lua seria coberta de gelo e seu manto seria arrancado pela força gravitacional, deixando só o núcleo que foi em direção ao planeta enquanto o gelo formava os anéis. A origem dos anéis de Saturno revela que mesmo as mais belas formações tiveram uma origem violenta. Mas enquanto os desastres que moldaram Mercúrio e Saturno foram eventos localizados, uma catástrofe afetou todo o sistema solar. Ela não só afetou os planetas que vemos hoje, como também expulsou planetas do campo gravitacional do Sol, mandando-os para a escuridão do espaço interestelar. Catástrofes cósmicas como os primeiros desastres que destruíram o manto rochoso de Mercúrio e formaram os anéis de Saturno são responsáveis por quase todos os aspectos do nosso sistema solar. Contudo, eventos mais recentes determinaram a organização que conhecemos hoje. Hoje, a partir do gigante gasoso Quiro 1 em nossa contagem regressiva de catástrofes planetárias, o Armagedon. Em muitos bilhões de anos, muitos cientistas acreditam que Júpiter, o maior dos planetas, e Mercúrio, o menor, irão entrar em um duelo de órbitas. E um observador inocente, a Terra, acabará no fogo cruzado. Neste momento, o nosso sistema solar funciona como um relógio. Mas acontece que os planetas afetam os campos gravitacionais uns dos outros. As órbitas planetárias estão vibrando e rodando ao longo do tempo. Júpiter e Mercúrio vão começar a girar em órbitas semelhantes e, se isso ocorrer, a órbita de Mercúrio ficará mais intensa. Ela ficará progressivamente mais longa, até que em seu ponto mais distante do Sol estará cruzando a órbita de Vênus. Se a órbita de Mercúrio chegar a esse ponto, certamente coisas infernais vão começar a acontecer.
Existem 4 possíveis consequências desastrosas. Mercúrio pode colidir com o Sol, pode ser expulso do Sistema Solar e pode chocar-se com Vênus. Na pior delas, Mercúrio pode se chocar contra a Terra, destruindo nosso manto terrestre e a atmosfera, o que tornaria o planeta estéril. Até onde podemos prever com simulações por computador, existe 1% de chance da órbita de Mercúrio sair de controle. E dentro desse 1%, há uma pequena probabilidade de as coisas acontecerem de tal forma que a Terra venha a ser impactada por Mercúrio. Mas Mercúrio não é a única ameaça dentro do nosso sistema solar. De acordo com algumas projeções, Marte também pode sofrer com um caos orbital no futuro. E também pode acabar se chocando com a Terra, repetindo-se o desastre que deu origem à Lua. E não são apenas os planetas. Estrelas próximas também expulsam cometas da nuvem de Oort, o que poderia mandá-los em uma missão kamikaze pelo sistema solar e dar início a outra era de bombardeamento pesado. E caso a galáxia de Andrômeda venha colidir com a Via Láctea, como muitos imaginam, o entroncamento galáctico poderia acabar com a calma do nosso sistema solar. Acredito que a maior catástrofe planetária ainda esteja por vir. Tem que encostar na pólvora. Qual é a velocidade da bala de canhão? Deve ir aproximadamente 100 metros por segundo. Nossa, uns 330 km por hora. Vai fazer um belo estrago. Então que tal colocamos protetores de ouvidos, Alex? Claro, e óculos protetores também, né? E os óculos? Tá bem. Agora tudo o que precisamos fazer é mirar e estamos prontos para atirar. Beleza, vamos disparar o canhão. Certo. Preparar, Maravilha. apontar, fogo! Ah! Acertou em cheio! Você viu? Você acertou! Acertamos. Toca aqui! Vamos dar uma olhada, vamos ver como ficou. Nossa, tem pedaços por todos os lados, olha o gesso só. foi todo arrancado. Olha só. É exatamente assim que os cientistas imaginam que a crosta de Mercúrio tenha desaparecido, deixando o planeta como um grande núcleo de ferro. Isso explica bem como Mercúrio ficou tão denso. Ele tem um grande núcleo de ferro porque o restante foi expelido para longe pela força da colisão. Você mandou muito bem apontando o canhão para a bola de boliche. A força do impacto teria expelido o manto de Mercúrio por todo o sistema solar, chegando até Júpiter. A chuva de destroços teria durado por cerca de 4 milhões de anos. Os destroços viajaram pelo sistema solar e podem ter caído em outros planetas. Na verdade, existem estimativas de que aproximadamente 16 quadrilhões de toneladas de destroços do planeta Mercúrio tenham caído na Terra. Mas aqueles que apoiam essa teoria enfrentam um dilema. Se a colisão aconteceu, por que não deixou uma marca visível na superfície do planeta? Outras alternativas para explicar o tamanho do núcleo de Mercúrio envolvem a temperatura ambiente do planeta. Por ser tão quente devido às variações das emissões solares, o planeta todo pode ter sido vaporizado. O manto rochoso pode ter virado vapor de rocha, que teria sido varrido para o espaço por ventos solares. Essa é outra teoria de como o núcleo do planeta teria sobrevivido, porque é feito de metal e não sofreu a mesma vaporização como a camada mais externa de rocha. A sonda espacial Messenger da NASA está atualmente orbitando Mercúrio e ajudando a desvendar os segredos de seu passado misterioso. Mas não foi somente o planeta mais próximo do Sol que sofreu impactos. Hoje, os espetaculares anéis de Saturno seguem sua órbita em relativa tranquilidade. Mas sua beleza se deve a um fenômeno de extrema violência que ocorreu há 4 bilhões de anos. No de 1994, o mundo assistiu enquanto uma cadeia de 21 fragmentos de cometas viajavam em direção ao planeta gigante e o atingiam com uma força colossal.
Os 9 impactos de Shoemaker-Levy, batizados em homenagem aos seus descobridores, liberaram uma energia de 6 milhões de megatons de TNT. Durante os 9 impactos de Shoemaker-Levy em Júpiter, havia esses cometas viajando a dezenas de quilômetros por segundo e se chocando contra Júpiter em uma série de explosões gasosas, enquanto o planeta seguia sua rotação normal. Isso gerou uma série de marcas espalhadas em uma mesma latitude da superfície que eram visíveis da Terra. Os fragmentos não produziram crateras porque Júpiter não possui uma superfície sólida. Ao invés disso, elas atingiram sua densa atmosfera, expelindo material e criando uma trilha de gases. As marcas do impacto, as nuvens negras, eram do tamanho do planeta Terra. E isso chama a nossa atenção para um fato importante quando temos um objeto com 1 quilômetro de diâmetro chocando-se contra um planeta do tamanho da Terra. A nuvem de poeira gerada pelo impacto vai encobrir tudo. Isso nos fez vislumbrar as consequências de um impacto semelhante em nosso planeta. As manchas negras deixadas pelos impactos foram visíveis por vários meses, antes de serem reabsorvidas pela atmosfera turbulenta de Júpiter. Júpiter tem condições climáticas muito vigorosas e, por vezes, muito violentas. Então, não importa quão poderoso seja o impacto, após um certo período de tempo, as correntes de ar atmosféricas vão sugar os vestígios e dissipá-los pelo planeta. E todas as evidências serão dissipadas, serão perdidas. Os 9 impactos de Shoemaker-Levy são um exemplo da agitação cósmica em nosso sistema solar. Mas os cientistas alertam que a catástrofe final ainda está por vir. E pode não haver escapatória para a Terra. Nosso sistema solar sobreviveu a mais de 4 bilhões de anos de catástrofes planetárias. Em alguns casos, os efeitos são óbvios, como as crateras do bombardeamento pesado que marcam a Lua. Em outros casos, as evidências desapareceram há muito tempo. Mas os cientistas descobriram recentemente que o número 2 em nossa contagem regressiva deixou uma onda de efeitos nunca